Boa noite, muito boa noite, estamos aí em mais uma live, dando sequência às nossas lives aí de quartas-feiras. Essa live, ela é muito especial, essa live é sobre como controlar pensamentos ansiosos. Eu fiz uma enquete no Instagram um tempo atrás e a questão do pensamento, de saber como controlar pensamentos ansiosos, foi a campeã. Portanto, nós vamos saber aqui como controlar, como que esses pensamentos são processados na nossa mente, produzidos, quais as regiões do cérebro que esses pensamentos são gerados, quais os prejuízos que a gente tem em decorrência dessa situação toda, né? E também vamos saber os prejuízos que a gente tem sobre isso e, por último, passar uma ferramenta incrível para vocês, bem fácil de fazer. Então peço que você fique até o final para você ter acesso a essa ferramenta. Para ter acesso é importante que fique até o final. Importante também orientar que seria bom que você pegasse papel e caneta. Pegue papel e caneta, porque tem muita coisa boa para anotar, coisas boas que vão servir aí para a sua vida. Vocês me ouvem bem? O som tá bom? E outra sugestão, quer fazer uma boa ação hoje? Vai lá embaixo, aperta no aviãozinho lá, que tem lá, e manda um direct aí para um monte de pessoas que você conhece, pessoas que estão querendo controlar os pensamentos. Mas vamos lá. Primeiramente, é importante dizer que pensamentos, eles estão intimamente ligados às nossas emoções. Então, é preciso acessar nossas emoções, é preciso saber que existe essa ligação muito íntima. É preciso saber que antes da gente pensar, nós já sentimos. Exatamente. Quando você simplesmente já pensou e sentiu alguma coisa, às vezes teve um comportamento relacionado àquele pensamento, por trás disso, lá na raiz de tudo isso, existe as nossas emoções. E pensamentos negativos, pessoal, é importante vocês saberem. Às vezes a pessoa pensa negativo, acha que é só ela que pensa negativo. E não é. Isso faz parte da ancestralidade humana. Isso, você não está sozinho, é bom que você fique sabendo disso. Você não está sozinho. Isso faz parte do nosso cérebro primitivo. Quem falar para vocês que vai vender um curso, ou uma fórmula, ou uma ferramenta que você nunca mais vai pensar negativo, está errado. E o pensamento, às vezes, negativo, por um lado assim, ele serve até de um lado de proteção para você se precaver de algumas coisas, né? O ruim é quando esses pensamentos dominam a mente da gente e a gente não consegue controlá-los. Aí eles passam a governar a nossa vida, que é o que acontece na maioria das pessoas ansiosas. E o diferencial, como eu disse, que todo mundo é ansioso por natureza, às vezes já tem uma natureza humana de ter essa ansiedade, de ter pensamento negativo. O diferencial é quem sabe lidar melhor com isso, quem usa as ferramentas adequadas para lidar melhor com isso. E é isso que nós vamos fazer aqui. Emoções. Então, se os pensamentos estão ligados diretamente com as emoções, como podemos definir as emoções? O que são emoções? Podemos definir que emoções são programas de ação coordenadas pelo cérebro que gerenciam alterações por todo o corpo. Então, as emoções, elas são coordenadas pelo cérebro e produzem alterações por todo o corpo. Elas são predominantemente inconscientes. Olha que dado valioso. Se nós temos emoções inconscientes e essas emoções estão ligadas diretamente com o pensamento, grande parte dos nossos pensamentos vem de atos inconscientes, que a gente não tem nem noção de onde vem. A gente vai fazendo reproduções, vivendo no piloto automático. Logo, já posso até antecipar para vocês que para controlar um pensamento ansioso ou negativo, você tem que aprender
a identificar as suas emoções. Aprender a identificar, e nós vamos falar sobre isso. Os pensamentos, as emoções, elas estão sempre ligadas a estímulos externos ou internos. O que eu quero dizer? Um estímulo externo. Você chegou numa festa muito boa, você teve estímulo de ver aquela festa, né, aquelas pessoas, aquilo já te dá uma emoção positiva, se você tiver afim daquela festa, tiver afim de ficar naquela festa. Então vai te dar uma emoção positiva. E qual a sensação que você vai ter, o sentimento, porque depois da emoção vem o sentimento e depois vem os pensamentos. Então se você gostou daquele ambiente, você vai se sentir alegre, você vai sentir mais à vontade, você vai querer ver as pessoas, vai querer conversar, ao passo que se for uma emoção negativa, ela vai automaticamente te causar um mal-estar. Então, a emoção começa pelo lado fisiológico, que é essa primeira reação ao estímulo que a gente tem, esse estímulo involuntário. Depois ela tem o processamento cognitivo, que ela vai fazer a leitura dessa emoção, vai ver o que essa emoção tem a ver com você, que tipo de interpretação que vai fazer em cima dessa emoção, quais as memórias que você tem ligadas a esse ambiente, essa coisa toda, e os pensamentos começam a ser processados em cima disso tudo, né? E depois, por consequência, depois de passar pelo mecanismo fisiológico, a emoção passa pelo fisiológico, né, que você sente, depois ele passa pela interpretação, que é o cognitivo, e depois vem a parte comportamental, que é a forma com que você se comporta, que são o quê? As nossas expressões faciais, né? Existem até especialistas nisso, né? A pessoa, e a gente já, assim, por natureza, já consegue fazer algumas leituras em cima das pessoas, né? Leituras até faciais, a gente consegue, tem algumas expressões que a gente já consegue, né? Então, por exemplo, a pessoa tomou um susto, né? Então, quando a pessoa faz assim, a gente já tem isso na cabeça da gente, que tem um susto. Mas atrás desse susto tem toda uma emoção. Teve uma emoção, você pensou em milésimos de segundo que você está em perigo e o seu comportamento foi abrir os olhos. Todo esse sistema que eu falei, ele está relacionado ao nosso sistema límbico, que é o nosso sistema afetivo. Quando a gente coloca emoções com pensamento, né, sistema afetivo e comportamento, nós estamos falando dessa sequência do nosso sistema límbico, né? A outra parte, os pensamentos ansiosos, eles estão mais ligados a situações imaginárias do futuro. Vocês já repararam isso? Geralmente, pensamento ansioso, aquela coisa ainda não é real, não é o momento presente, é uma situação imaginária, né? Geralmente, o pensamento do ansioso, ele projeta esse pensamento de algo, de algum cenário, vou dar exemplos para você, e a mente acredita que aquilo é verdade e manifesta toda aquela situação comportamental e de afeto. Esses pensamentos também negativos, eles são chamados de automáticos negativos ou pensamentos disfuncionais. E os comportamentos? O que são comportamentos? Então, nós falamos das emoções, dos pensamentos e agora estamos falando dos comportamentos. É importante a gente saber essa sequência, porque quando você for aprender a controlar seus pensamentos, é inevitável você não saber dessa sequência, né? Comportamentos, que é o final da linha do tempo aí do pensamento, das emoções, né? Comportamentos são as nossas atitudes frente às emoções, aos pensamentos que fazem parte da nossa vida. Então, é um resultado final, como eu disse. Existe uma relação muito estreita, né, entre o que se sente, o que se pensa e a maneira com que a gente se comporta. Então, tudo ligado. Ele também, o comportamento, ele pode ser definido como resultado das reações fisiológicas e emocionais expressas pelo indivíduo
quando ele está diante de um contexto social, né? O indivíduo que ficou envergonhado, por exemplo, numa situação social, qual o comportamento que ele teve, né? De recolher, às vezes a face ficar vermelha. Então isso é uma emoção e uma reação fisiológica, né? Liberou ali adrenalina, catecolamina, então a pessoa ficou vermelha, ficou encolhida e gerou esse comportamento. E na maioria das vezes as pessoas ficam pensando, comportando de uma forma inadequada, mas elas não conseguem saber qual é o porquê, e o porquê disso está lá nas emoções. Então nós vamos falar mais para frente aqui. Fique até o final para eu falar sobre essa técnica com vocês. E como eu disse no início da live, se você quer fazer o bem, vá aí agora nesse aviãozinho aí que está embaixo e passe o direct para as pessoas que você conhece, porque é um conteúdo muito rico, muito valioso, e a gente deve compartilhar isso. Vamos fazer uma corrente do bem aí. E também os comportamentos, eles podem ser vistos como a forma que nós expressamos os nossos sentimentos. Os comportamentos fazem parte da nossa história de vida, né? Quer dizer, a nossa história de vida, a nossa personalidade e as escolhas que a gente faz e o meio que nós vivemos também influenciam no comportamento, né? A sua história de vida, a família que você foi criada, a cultura que você foi criada, o seu trabalho, tudo isso vai influenciar na forma como a gente se comporta. E é fundamental a gente ficar de olho no nosso comportamento, porque quem se comporta bem, se dá bem em todos os locais, se dá bem na vida. Então observe seus comportamentos e depois eu vou ensinar como você vai regredir, acessar lá as suas emoções para você se comportar cada vez mais. Agora eu vou entrar aqui num detalhe específico, que é falar sobre o pensamento ansioso. Então, nós já explicamos aqui o que é emoção, pensamento e comportamento, que é importante saber essa sequência. E agora, como nós vamos falar da parte ansiosa, nós vamos entrar na nuance aí do pensamento ansioso e passar a técnica, a ferramenta que vai servir para vocês. O que é um pensamento ansioso? Nós podemos definir um pensamento ansioso como pensamentos criados pela nossa mente através das nossas emoções. Estão conectados com memórias do passado, memórias que a gente viveu, coisas que a gente viveu, que a gente aprendeu, né? Eles geralmente criam o quê? Situações de expectativa apreensiva, e eles estão sempre voltados pelo lado negativo. Criam cenários distorcidos e ampliam os problemas que temos na nossa vida. Você que é ansioso está me assistindo, faz sentido o que eu falei agora? Com toda certeza. E eu vou dar exemplos aqui, vocês vão ver que o tamanho da distorção que a gente faz quando a gente está ansioso. E o que esses pensamentos ansiosos podem causar? Medo, insegurança, apreensão, dúvidas, incertezas. E além disso tudo, o pensamento ansioso pode causar o que na gente? Mal-estar terrível. Vocês, quem é ansioso sabe muito bem disso. É um mal-estar terrível quando você está ansioso. Sintomas físicos, né? Taquicardia, boca seca, mãos frias, pés frios, tontura, sensação às vezes até de desmaio. Tudo isso vem processado lá das emoções. Você tem aprendido a identificar suas emoções? Você já parou para pensar sobre isso? Como é importante isso? Muito importante. Vamos lá na sequência. Vou dar aqui o exemplo de um pensamento ansioso que é muito comum e vão ver quais de vocês vão se identificar, tá? E depois também eu vou abrir para perguntas aqui, quero que vocês perguntem. Perguntem. E vou reforçar,
vai lá no aviãozinho e chama o seu amigo ansioso, traz ele para a live agora, que a live tá incrível. Exemplo aqui de um pensamento ansioso. Olha lá. Você está com muitos compromissos e prazos para entregar um trabalho da escola ou para o chefe no trabalho, alguma coisa do trabalho, da escola, da faculdade. Então esse trabalho pode ser amanhã, pode ser hoje, no mesmo dia, só que, por exemplo, de manhã tem que entregar à tarde, à noite estou pensando numa coisa que eu tenho que fazer, ou até uma coisa daqui uma semana. O que vem na cabeça da gente automaticamente? O que vem lá automaticamente? Não vai dar tempo. É muita coisa. Vê se você identifica com isso. Não estou conseguindo me concentrar, né? Não estou conseguindo me concentrar. Será que meu chefe vai gostar? Será que eu vou gaguejar? Será que eu vou, né? E ali, nesse mecanismo que eu disse de ancestralidade do ser humano, vem naturalmente essa questão de mecanismo de defesa. E se você não controlar isso, não entender o que está acontecendo, você vai sendo envolvido por essa situação. E ali o que acontece? Começam os sinais e sintomas que eu disse da ansiedade. Então veja como o pensamento é automático, né? Estou vendo aqui a Marina falar lá, verdade. Com certeza, toda vez que nós passamos por provações, toda vez que nós somos testados, a tendência é a gente reagir dessa forma. E às vezes a pessoa se sente fraca, se sente insegura, mas falo com você com muita certeza, todo mundo sente isso. Então só de você, já a primeira forma, a primeira dica de falar para você de controlar pensamento ansioso já é essa. Você está sozinho, às vezes você vê outra pessoa falando, nossa, que coragem, eu aqui, eu tô falando com vocês. O outro que vai lá, faz uma coisa, você fala, nossa, que coragem. A coragem não é ausência de medo, como eu já disse, né? A diferença é que a pessoa foi a si mesmo com medo. O ideal até é que a gente se prepare, né? Antes de ir com medo mesmo, mas vá preparado, pelo menos, né? Mas vá com medo mesmo e vá preparado. Alguns outros exemplos de pensamentos ansiosos que detonam muita gente aí no dia a dia. É o tal do e se. Vocês conhecem muito bem o e se, né? Quem já teve o e se? E fale para mim. E se eu ficar doente? E se eu for demitido do emprego? E se meu filho não sei o quê? E se eu tomar pau na faculdade? E se? E fico e se? E a pessoa entra naquele emaranhado de pensamentos e ela pode chegar num ponto de se paralisar, né? De se paralisar. Agora, nós vamos chegar numa fase aqui em que eu vou apresentar para vocês aqui uma sequência desde que o pensamento é formado até a resposta fisiológica em que ele manifesta o comportamento, né? Vamos voltar lá naquela situação que eu falei? Então, tem que fazer a apresentação. Não vou dar conta, as pessoas vão rir de mim. Vai vir na sua cabeça. Se você for para a apresentação desse jeito e deixar com que o pensamento fique dessa forma por muito tempo, o que vai acontecer com o seu comportamento? Você vai transparecer que você está nervoso. Você vai ficar realmente trêmulo, porque a mente acreditou naquilo e começou descarregar adrenalina no seu corpo. E a resposta fisiológica que essa mente vai dar, que esse corpo vai dar? Sudorese, taquicardia. Então essa é a sequência. Tem a situação, que nesse caso aqui, essa situação foi a apresentação, né? O pensamento automático de incapacidade, não vou dar conta. A emoção que você teve é medo. Você se comportou de forma nervosa e trêmula e você teve a sudorese. Então, veja a sequência, como que o corpo humano é impressionante, né? E eu trouxe aqui até um outro exemplo para vocês verem
como que é interessante essa sequência e como que isso acontece no nosso corpo, né? Vejam bem. A pessoa tem... Vou pegar meu óculos aqui porque quem tem mais de 40 sabe o que eu tô falando. Precisa de óculos aí. Quem tem mais de 40 sabe disso. Olha essa situação aqui. A Tessia até já relatou ali, ó, tem suor excessivo. Cada um tem uma manifestação fisiológica de um jeito. Tem gente que é mais intestino, tem gente que é a parte cardíaca, de bater o coração, sudorese, tem gente que é tontura, tem gente que seca muito a boca, depende da pessoa, tá? Olha essa outra situação aqui que eu vou separar para vocês em situação, em pensamento automático e a emoção. A pessoa vai, já tive muito caso aqui, ó. A pessoa vai tirar a carteira de motorista. Tá lá para tirar a carteira de motorista, que é uma coisa que causa assim uma tensão imensa nas pessoas. Já tive até gente aqui que vem parar no consultório porque não consegue passar no exame de carteira, fica tomando pau e é um sofrimento intenso. Qual que vai ser o pensamento automático? A pessoa vai tirar a carteira de motorista, tá lá no dia do exame. O pensamento automático: estou muito nervoso, não vou conseguir passar, sou muito inseguro. Isso aí é básico, acaba vindo. Qual a emoção que a pessoa vai ter? Então esse foi o pensamento. Qual que é a emoção? Insegurança. Automaticamente você já vai se sentir inseguro, né? Reação fisiológica a pessoa pode ter antes dessa prova: coração acelerado, suor, boca seca. Comportamento: problemas na coordenação motora, porque se a pessoa, o Jorge está falando ali, ó, ansiedade vai a 1000. Então se a sua ansiedade vai a 1000, nesse momento, pode ir, o que vai acontecer? Sua perna vai tremer. Como é que você vai passar no exame? Como é que vai fazer a baliza? Entende como que a mente humana é, e ela projeta cenários de sofrimento que vai fazendo você fracassar sem motivo. Na grande maioria das vezes, fracassar sem motivo, por não acreditar em si mesmo, por baixa autoestima, ou seja lá por que outra coisa for, né? A gente perde às vezes muitas oportunidades na vida em decorrência disso, né? Esse aqui é uma outra situação lá. Vou fazer uma prova para o concurso. Então a pessoa estudou meses, até anos, né? Estudando, se preparando para um concurso, uma coisa. Olha o que passa na cabeça da pessoa na hora. Será que eu vou passar? É muita matéria. Não estou preparado. Acho que eu não sou tão inteligente assim. Entende? Essas frases aqui, a Thelma falando que aconteceu com ela, foi tirar a carteira, a perna tremia. Essas frases que eu falei aqui agora são características de crenças limitantes, que na terapia cognitivo-comportamental a gente chama até de crenças centrais, né? E é importante também no decorrer da nossa vida a gente identificar, além das emoções, as crenças centrais, crenças limitantes. É importante você saber dessas crenças, porque essas crenças causam até um falso eu, digamos assim, né? Ela causa até um falso eu dentro de você, e você vai a vida inteira convivendo com isso e convivendo com fracassos, se sentindo inferior por causa dessas crenças que não foram identificadas. E se elas forem identificadas, elas têm que ser trabalhadas. Só que hoje aqui eu não vou falar de crenças, porque se eu vou falar das crenças limitantes, das crenças centrais, nós vamos ficar aqui a noite inteira, e é um assunto mais complexo. Eu prefiro falar em outras lives mais para frente. Hoje vai ser uma geralzão para passar uma técnica para vocês, e depois mais para frente a gente vai aperfeiçoando. Mas para resumir um pouco sobre crenças, né, essas crenças elas centrais, elas são desenvolvidas durante a nossa vida, desde o nascimento
até a vida adulta, quando a gente forma a nossa personalidade. É tudo aquilo que a gente ouviu falar da gente na infância, o que a gente viu, né? As coisas que a gente passou, a nossa história de vida, se a gente era muito comparado com outras pessoas, se a gente também já tinha por si só uma personalidade com uma baixa autoestima. Por exemplo, vou falar aqui um pouco mais das crenças, né? Crenças limitantes, crenças centrais. Se você cresceu ouvindo de seus pais, ou seja lá quem for, quem você foi criado, ah, você é muito distraído, você não faz nada direito, tudo você esquece, ou então coisas absurdas que eu já vi pessoas gerar depoimento aqui no consultório, ah, você é burro, você não presta para nada, tudo que você faz errado. É impressionante, né, a gente saber que pais, educadores fazem isso, mas também não vamos culpar as pessoas, que muitas das vezes as pessoas falam isso por um modelo familiar, também trazem histórias difíceis, trazem também infâncias difíceis, e isso vai passando para outras gerações. Por isso que é importante, principalmente para quem é pai, identificar essas crenças, identificar essa sua história de vida, identificar o porquê que você não se julga tão capaz, por que a maior parte do tempo você tem a sua vida mais voltada para o negativo. Será que isso está ligado com a sua história de vida? Será que está lá dentro das crenças centrais que você tem? Você não consegue identificar essas crenças? Como eu posso fazer para identificar? Existem ferramentas para isso. Vou dar só um exemplo para vocês das principais crenças, as frases aqui de crenças centrais, para a gente ir para o ponto que mais interessa. Mas as crenças centrais, elas estão muito ligadas a situações de desamparo, desamor e desvalor. Ou seja, desamparo é a pessoa que se sente incapaz. Então, o sentimento dela, por si só, é incapaz. E ela já ouviu muita coisa, às vezes, na infância, ela já tem uma personalidade mais sensível, ela adquiriu dentro dela uma crença de que ela é incapaz. E o que os pensamentos automáticos vão dizer para ela, para essa pessoa que se julga incapaz, que tem uma crença de desamparo? Vê se você se identifica com algum desses pensamentos. Eu sou um incompetente, eu sou ineficiente. Olha, a pessoa se considera inadequado, né? Eu estou desamparado, eu sou impotente, eu sou vulnerável, eu sou carente, eu sou um perdedor, eu estou sem saída, eu estou fora de controle, eu sou um fracasso. Olha só quanta frase que pode gerar essas crenças, né, de desamparo. Aí tem a crença do desvalor. Eu sou incapaz de ser amado. Então, aquela pessoa que tem dificuldade até de estabelecer um vínculo, né, de relacionamentos. E às vezes ela acha que o problema está na pessoa e está lá nessa crença dela de desamor, e ela mesma acaba sabotando todos os relacionamentos em que ela entra. Ela acaba se sabotando. Vamos lá, pessoal, o conteúdo está riquíssimo. Vai lá no aviãozinho lá embaixo. Chama as pessoas, chama os ansiosos. Vamos fazer o bem hoje. Desvalor. Crenças de desvalor. Por exemplo, eu não tenho valor, eu sou inaceitável, eu sou mau, eu sou inútil, eu sou imoral, eu sou tóxico, eu sou ruim, eu não mereço viver. Quer dizer, a pessoa chega num nível, olha, como uma crença, como uma história de vida e uma crença não trabalhada podem gerar tanto sofrimento, né? Vamos seguir? Agora, pessoal, vou passar para vocês uma técnica muito boa aí para controlar os pensamentos. É a técnica inicial para a gente poder, em próximos encontros, aprofundar mais, que, como eu disse, é um assunto muito complexo e a maioria deles
para ter um resultado muito, muito eficiente a longo prazo, deve ser trabalhado até em consultório, né, com um terapeuta cognitivo comportamental, mas tem várias ferramentas que são auto-aplicáveis. E uma vez você entendendo, você mesmo já pode ir fazendo. E naqueles casos em que a pessoa não conseguiu absorver bem ou não está dando conta, ela busque um profissional que tenha essa capacidade de lidar com isso, né? Mas antes disso, o que é importante dizer para vocês? O primeiro passo de um pensamento ansioso, de um pensamento negativo, é você ter a consciência de que pensamentos são ideias e não são fatos. Então guarde isso, até anote isso num papel aí. Pensamentos são ideias e não são fatos. O fato é quando ele já aconteceu, quando algo já está consumado. Pensamento é apenas uma ideia, eles podem sim se tornar fatos. Muitas das vezes nós pensamos coisas que não são boas e essas coisas podem até vir a acontecer. Nem tudo negativo que a gente pensa é uma coisa absurda, pode acontecer, mas você tem que saber, você tem que ter o discernimento se esse pensamento, se essa ideia, né? Se essa ideia não está distorcida demais, porque a maioria das ideias ansiosas elas são distorcidas demais. A pessoa amplia aquilo num tanto que não é. Isso já nos dá um conforto. Isso já nos dá um conforto. Porque se você sabe que ele é uma ideia, ele ainda não consumou. E você já começa a trabalhar isso dentro de você. Já começa a trabalhar. Opa, é uma ideia que eu estou tendo. Não é um fato consumado. Se ele tem possibilidade, será que ele é tão grande assim? Será que tudo isso que eu estou pensando é tão real? Então eu tenho que parar. Para tudo. Então o pensamento, quando vem, essa ideia de pensamento, quando ela vem, o primeiro passo é parar tudo e ver qual a verdadeira realidade disso. Isso é real mesmo? Será que isso que eu estou pensando tem? E começar a destrinchar. Não deixar ele entrar numa espiral, porque ele vai desencadeando uma série de sinais e sintomas e você perde o controle sobre ele. E o cérebro passa a interpretar que aquilo é verdadeiro e vai te consumindo cada vez mais. Né? Vai te consumindo a cada vez mais. E é importante que, a partir do momento que você identifica isso, primeiro, é ideia ou fato? Na maioria das vezes você vai ver que é ideia. Essa ideia, qual a chance dessa ideia se concretizar? Você vai ver que é muito pequena na maioria das vezes. Isso já vai te dando uma tranquilidade, né? Então você vai começar a analisar esse pensamento, a ver que ele é uma ideia, que ele não é um fato, e vai praticar esses pensamentos. Assim, você vai identificar, você vai trabalhar esses pensamentos, mas sem julgar esses pensamentos. Que quanto mais você querer lutar contra o pensamento, é pior. É a mesma coisa eu falar para você assim agora. Não pense num elefante rosa. O que aconteceu? O elefante apareceu na cabeça na hora, né? Isso é inevitável, é automático do ser humano. E se você fazer, eu não quero pensar no elefante rosa, não quero pensar no elefante rosa, ele não vai sumir da sua mente. Porque existe a nossa parte da cognição e o que a gente chama de metacognição. A cognição ela está relacionada ao pensamento, quando você pensa, o planejamento, a sua execução, né, do dia a dia, as suas tarefas, o planejamento, está tudo ali dentro da cognição. A metacognição é a capacidade que a gente tem de analisar toda essa cognição. Então ela vai ter sempre um caráter protetivo. Importante dizer que o controle dos pensamentos também, pessoal, não ocorre da noite para o dia, né? Da noite para o dia que você vai ficar o expert e nunca mais ter problemas. É treino, como tudo na vida é treino. Então, o que eu sugiro? Nesse início, para controlar pensamento, né, que eu estou passando ainda um primeiro encontro, você vai ter que começar a escrever mesmo, anotar. Veja quais
os principais pensamentos negativos que predominam na sua mente. Quais são? Anote. Pega um papel, uma folha A4 dessa assim e anote. Um exemplo, eu não vou dar conta, eu coloco. E depois você observa o grau de repetição desses pensamentos. Eles são sempre os mesmos que estão repetindo? Eles estão relacionados a quê? A qual esfera da minha vida? São pensamentos mais relacionados à minha vida afetiva? É o que mais me deixa ansioso? A mais a minha vida profissional? Mais quando eu estou no meio social, por exemplo? Estou dando um exemplo aqui. Mais quando eu estou diante de prova, quando eu vou fazer uma prova. Então você tem que começar a identificar o tipo, descrevê-lo e depois relacionar ele em qual esfera da vida, social, trabalho, família, relação conjugal. Aí você vai fazendo o quê? Você vai destrinchando. Depois que você escrever ele, o que você vai fazer? Você vai lá numa tabelinha, criar uma tabelinha, que é essa tabela de... Olha só essa tabelinha que legal. Você tem a situação, qual situação que te deixou, que você viveu, que gerou a ansiedade ou pensamento ansioso. Qual o pensamento que veio, ó? Pensamento automático, descreve ele. E qual a emoção que você teve, né? Então você vai escrever lá, numa situação tal, eu pensei isso e eu senti isso. Você vai começar a destrinchar. É importante dizer que junto desse treino, você tem que usar outros mecanismos de controle da ansiedade, que são a meditação, exercícios físicos e exercícios respiratórios. Para quem não viu, tem Reels lá, tem Reels meu aqui de respiração de narinas alternadas e respiração diafragmática. E ter paciência, mas enfrentar todo dia, matar esse leão. Vou passar para vocês aqui a técnica e depois abrir para perguntas. Aproveite esse momento para disparar aviãozinho para a turma aí, que a técnica vai entrar. O nome dessa técnica se chama Acalme-se. Acalme-se, tá? Quem já ouviu falar do acalme-se, acena aqui para mim e dá um joinha. Acalme-se. Essa técnica da terapia cognitivo-comportamental, ela foi criada com uma estratégia de alívio de sintomas e sinais ansiosos, de pensamentos e sintomas de pessoas ansiosas, tá? Que pode ser usada a qualquer momento, tanto de forma preventiva, quando você está ansioso, simplesmente, quando você estiver em crise, tá? E o que eles fizeram? Cada letrinha dessa, do acalme-se, corresponde a uma técnica, tá? E tô vendo aqui que a Maria, psicóloga, tá dando palminha, conhece, deve passar para os pacientes. E a Tessa já deu o ok que conhece. O que representa o A do acalme-se, que é o básico? Primeiro, A de aceite a sua ansiedade. Então, o A do acalme-se. Aceite a sua ansiedade. Portanto, dizer que aceitar o que não podemos mudar é a melhor maneira. Como eu disse, lutar contra o pensamento, você só vai dar força para ele. Lembra que eu falei? Não pense no elefante rosa. Não quero pensar no elefante rosa. Cognição, metacognição. Não for, vai ser na outra. Para ver, o primeiro passo para haver mudança é essa. Aceite. Mas aceitar não é acomodar, desistir ou não fazer nada. É parar de lutar com algo diante do qual somos impotentes.
Então, o primeiro passo, se você começar, eu vou passar mal, eu tenho que controlar esse pensamento. Então, eu aceito esse pensamento. Tenha sequência, não desespere. O C do acalme-se. Então, nós falamos no A, agora vamos falar do C. Contemple, o C de contemple as coisas ao seu redor. Pessoas ansiosas têm uma questão obsessiva de ficar o tempo todo analisando o próprio corpo. Qualquer coisinha que aconteça, meu coração está acelerado, vou passar mal, estou suando. Então, no momento do pensamento muito acelerado, muito ansioso, que está te deixando ofegante, ou se você já teve uma crise de ansiedade, tire o foco de você e dos seus sintomas e contemple as coisas ao seu redor. Esse contemple ao redor é você começar a tirar o foco da atenção de você. Se você está no seu quarto, por exemplo, no ambiente da casa, então você começa a observar os móveis, os enfeites, né? De preferência, você pode sair para um lugar que está arejado. A gente sabe que é difícil, mas tem que treinar. Às vezes não vai funcionar da primeira vez, mas é uma técnica que funciona, tem que treinar. Vai para um lugar mais arejado e você vai começar a observar o som que está tendo naquele ambiente, o cheiro, as pessoas que estão ali, barulho, ruídos, e ali você começa a já tirar o foco. Então, primeiro você aceitou e não vai mais ficar pensando no elefante rosa que eu disse, que no caso é outro pensamento, né? É uma brincadeira aqui. Depois você vai contemplar, né? Vai contemplar e vem o outro A do acalme-se. Haja com a sua ansiedade. É preciso agir, mesmo ansioso. Quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, está tendo alguma coisa assim, é natural, às vezes, a gente até parar o que está fazendo e ficar paralisado. Tipo assim, nós não consigo fazer mais nada, estou muito ansioso. Eu vou ver uma televisão, não consigo. Se eu estava fazendo um trabalho, eu paraliso e fico focado ali naquele mal-estar, e você não contempla nada em volta e também não age mais. Não consegue agir. Então, o que ele fala? Mesmo ansioso, haja. Diminua o ritmo. Se você estava fazendo alguma coisa que era mais veloz, ou que exige muita atenção, muita cognição, vá fazendo, mas com mais calma. Então, você já aceitou, você já contemplou e continuou fazendo o que você estava fazendo. Não fuja das tarefas que você está fazendo. Se fugir, a ansiedade até abaixa, mas o medo aumenta. E da próxima vez poderá ser pior. Então nós falamos do aceite, contemple, haja. Letra L do acalme-se. Libere o ar dos pulmões. Respire devagar, calmamente, inspirando o ar pelo nariz e expirando longo e suavemente pela boca. Aqui você pode fazer a respiração diafragmática nesse momento. A técnica acalme-se, ela fala para você inspirar com 3 e soltar com 6, fazer uma inspiração bem longa, mas a respiração diafragmática, ela já é bem eficaz nesse caso, que nada mais é do que inspirar, vendo o abdômen elevar, né? Você vai inspirar, encher o pulmão. Eu faço contando 4, que você pode contar mentalmente ou contar com a mão mesmo, né? Mas o abdômen precisa se elevar, né? Então você vai, segurou 4 e solta. Você pode até fazer uma expiração mais longa. Libere o ar dos seus pulmões. Letra L. Porque já é sabido que quem aprende a respirar adequadamente já alivia muito a ansiedade. Porque a ansiedade, ela vem muito dessa desregulação no processo da respiração, né? São respirações curtas, com deficiência de oxigênio, aumento de gás carbônico, que a pessoa vai ficando e acaba respirando de uma forma mais torácica. Isso prejudica. Então, libere o ar de seus pulmões. Nada mais do que isso é o quê?
fazer uma regulação do seu funcionamento respiratório para ir lá naquele sistema límbico que eu falei lá, vai lá na amígdala e dar uma acalmada nela para baixar o cortisol, né? Muito bem, vamos para a letra M do acalme-se. Mantenha os passos anteriores. Então aqui, nesse quinto passo, na letra M, ele fala para você voltar lá, refazer. Então você vai voltar lá de novo, você vai aceitar, você vai contemplar, você vai agir, você vai fazer a respiração de novo. E você vai perceber que a hora que chegar nesse M, no manter os passos anteriores, na hora que você repetir, você vai perceber que na hora que você for fazer a letra A do aceitar a ansiedade, essa ansiedade você já vai estar bem melhor. Já vai estar bem mais aceito. Volto a falar aqui, não é milagre, gente. Tem gente que na primeira vez já consegue, tem gente que tem que tentar várias vezes. Tem ansiedades que são crônicas, que requerem tempo, né? Vamos lá, vamos passar o aviãozinho para a turma aí, que daqui a pouco tem as perguntas. Até se alguém quiser entrar comigo ao vivo aqui, falar um pouquinho, quem está com coragem, com vontade, pode entrar aqui que a gente conversa. Depois do M, o E, acalme. Então o E, examine agora os seus pensamentos, que é isso que eu falei, né? Depois que você repetir tudo, você fez a respiração novamente, você vai perceber que você vai examinar os pensamentos de novo. Como que estão meus pensamentos? Você já vai ver que já vai estar bem melhor e que muito provavelmente você vai identificar um tanto de coisa que você virou uma catástrofe na sua mente e nada daquilo de fato ia acontecer. Como eu disse, você vai perceber que aquilo é uma ideia e não é um fato, e que sua mente acreditou naquilo que você ampliou uma situação que não ia realmente acontecer. Então a letra M é a letra E, né, do acalme. Agora vamos para o C, SE, né? O S, depois que você chegou, você examinou, viu que você concluiu isso muito bem, que você conseguiu êxito naquilo que você queria, sorria, você conseguiu. É preciso também comemorar. Você conseguiu se acalmar e superar este movimento desagradável, esse momento desagradável e assustador, né? Então, comemore. E, por último, espere, que é o último, é o E, né? Acalme-se, S-E. Espere, esse é o espere o futuro com aceitação. Livre-se também do pensamento mágico de que você terá livrado definitivamente de sua ansiedade. Isso não existe. Pode virar também uma obsessão você querer não mais sentir ansiedade na vida, e toda vez que você sentir uma coisa, você ficar o tempo todo focado na sua ansiedade. Ansiedade, fica até repetitivo eu falar, quem me acompanha, sentimento natural do ser humano. O diferencial é não deixá-la virar um transtorno, mas ela vai permanecer. E ela no grau ok, ela vai te impulsionar, não te adoecer. Né? Ela é necessária, a ansiedade ela é necessária para você continuar vivo. Em vez de você considerar-se livre dela, veja maneiras de como você vai manejá-la, como você começou a aprender com essa técnica. Né? E essa é a técnica que eu queria passar para vocês. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta para a gente finalizar? Uma pena lá, né? Vou repassar para vocês aqui. Se alguém quiser entrar ao vivo agora, fala eu quero. Digita eu quero, tá? Vamos revisar o acalme-se então?
Revisar o acalme-se. A, aceite a ansiedade. C, contemple as coisas ao seu redor. Então, tire o foco de você e jogue para as coisas fora. Haja com a sua ansiedade. Não para de fazer as coisas que você estava fazendo. A Helena aqui acho que quer entrar, né? Diminua o ritmo com que você faz as coisas, mas não para. Libere o ar dos pulmões. Comece a liberar o ar dos pulmões. Faça a técnica da respiração diafragmática. Mantenha as anteriores, mantenha as técnicas anteriores. Examine agora seus pensamentos. Sorria, você conseguiu. Espere o futuro sem aceitação. Tá certo? Vou responder aqui as perguntas. Vamos lá. Doutor, como lidar com a angústia? Vêm os pensamentos negativos, medos e insegurança junto. A angústia é algo muito profundo. A angústia é uma coisa muito profunda que está intimamente ligadas às nossas emoções mais profundas. Então, a questão das emoções, como eu disse, não é fácil acessar tão fácil as emoções. Aprender a acessar as emoções gera tempo, está relacionado com autoconhecimento, é demorado, é preciso ter disciplina. Por exemplo, a sua angústia, para você entender ela, você vai ter que rever sua história de vida, você vai ter que acessar suas emoções. E para aprender a acessar emoções, além da psicoterapia, que é uma ferramenta incrível, né, como psicólogo, é você separar momentos de solitude para você, para fazer uma técnica dessa, como eu disse, ou para uma meditação, e sem preconceito, internalizar e sentir cada emoção dessa. E no início, tem que escrever. É preciso escrever. É bom escrever para poder você ter resultados melhores, tá? Começa a escrever a emoção, o pensamento, o comportamento. Continue acompanhando aqui que vai ter muita coisa. Quais as diferenças dos sintomas da ansiedade e síndrome do pânico? Carol está perguntando aqui. A ansiedade, poderíamos dizer assim, a ansiedade mais comum, o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, né, que é a TAG, tem esses sintomas que eu disse na live aqui anteriormente, né, que é taquicardia, sudorese, boca seca. A pessoa passa grande parte do dia com esse mal-estar, né? Porém, é um mal-estar que está te deixando ruim, mas aí ele não chega no ápice. O pânico já é o ápice da ansiedade. Digamos que a ansiedade tem graus e o pânico você vai chegar no ápice. E o ápice é realmente passar muito mal, né? Existe a diferença entre síndrome ou transtorno do pânico de ataque de pânico. A pessoa pode ter um ataque de pânico, ela ser muito ansiosa e ter um ataque de pânico isoladamente e não ter mais, ou ter muito esporádico, né? Diferente do transtorno do pânico, em que esses ataques, né, são muito recorrentes, muito frequentes, com sensação iminente de morte, muito graves, recorrentes, repetidos, e começam a gerar limitação na pessoa, limitação social, né? Val, né? Gostaria de saber como se livrar da ansiedade sem remédio. As alternativas não medicamentosas para a ansiedade, elas começam principalmente em mecanismo de rever estilo de vida, né? Estilo de vida é cuidar da saúde física, por exemplo, e mental, né? Na saúde física, cuidar do sono, 7 a 9 horas por noite, ter disciplina para dormir, higiene de sono, procurar dormir e acordar no mesmo horário, uma série de outras coisas. A alimentação, que é uma alimentação mais pobre, né? Não deve conter muito açúcar, muito carboidrato, excesso de café. Café na medida certa é bom, mas o excesso de café, alimentação e exercícios físicos. Pelo menos 3 vezes na semana, ou de 150 a 300 minutos por semana, distribuídos, né, durante a semana.
e exercícios respiratórios. Convido você a ir lá, Val, você ir lá nos meus vídeos, na seção de vídeos tem uma série, tudo sobre ansiedade, e lá tem vários vídeos falando sobre isso. E ainda podemos acrescentar aí meditação, mindfulness, que também é muito eficiente. Esses são os mecanismos, são os recursos que a gente tem para lidar com a ansiedade sem remédio, né? Ansiedade, estilo de vida saudável, alimentação, sono, exercício físico, exercício respiratório, psicoterapia, meditação e também cuidados com a espiritualidade. Eu tenho 10 minutinhos aqui para conversar com alguém. Se alguém quiser entrar, fala oi. Eu tinha uma pessoa aqui, né? Como controlar pensamentos obsessivos em criança? Como os pais podem contribuir nesse processo? Tem pais aqui na live que seria bom, importante orientação. Pensamento obsessivo em criança, a psiquiatria da infância e adolescência não é a minha área de atuação, mas eu posso apenas dar uma orientação, porque não é o meu foco de atendimento, não é minha área de atuação, minha atuação é mais adultos. Mas dá para falar para vocês que o pensamento obsessivo da criança ele não é tão claro igual é no adulto. O adulto ele sabe falar claramente o que ele está sentindo. A criança ela vai manifestar mais com sintomas. Ah, tem uma coisa ruim aqui, tem um desconforto, ele começa a querer ficar nos lugares, ficar com medo das coisas. Então a criança tem que observar muito o comportamento, porque a criança não tem essa capacidade que a gente tem, né, de detectar emoção, pensamento, ela já vai manifestando o comportamento. Então o primeiro passo é ver que está tendo mudança de comportamento da criança, principalmente com questões de medo, de segurança e de ansiedade. Segundo passo não combater isso ou falar que, de forma meio chula, assim, sabe? Chegar para a criança e falar, para de pensar besteira, menino. Para com isso. Aí se você fizer isso, você vai acabar gerando nela as crenças, que eu disse, né? As crenças centrais ruins. Então é acolher, é entender. Agora, como é uma coisa muito especializada, né? Uma coisa assim muito... Eu oriento os pais a ter essa questão do acolhimento sem preconceito inicialmente, observar comportamentos, né, da criança e procurar ajuda, ir até o psicólogo, né? Aqui, será que é a Val que quer entrar? Deixa eu ver se é ela mesmo. Se ela vai, eu converso com ela rapidinho e a gente encerra aqui. Foi fantástico aqui a presença de vocês, agradeço muito, viu? E eu vou ver o que eu consigo recuperar lá, né? Uma pena que no final, bem no final da live, ela caiu, né? Parece aqui que não deu certo. Então, esse é o recado de hoje. Vamos firmes nas quartas-feiras, vai ter muita coisa boa. E eu peço a vocês que também dê sugestões, viu? Dê sugestões lá no direct, os assuntos que vocês querem saber. Tem muito assunto e eu tenho muito conteúdo, né? Eu tenho muito conteúdo. E esse conteúdo já foi transformado até, inclusive, em treinamento, né? Foi transformado em um treinamento com 6 módulos e tudo. Então, tem muita coisa que eu faço questão de passar ao vivo aqui para vocês. Faço questão de passar ao vivo e dar assim com gratuitidade mesmo, né, para vocês. Um forte abraço para vocês, um excelente final aí de quarta-feira. Muito obrigado. Olha, parece que entrou aqui. Entrou? Deixa eu virar a câmera. Sou Olá, eu. boa noite. Temos aí uma Boa noite. participante aí. Estou descabelada.
Aí Não fale, esperava. e fale um pouco de você, de onde você veio, como é que você chegou até mim. Bom, você apareceu para mim no meu Instagram. Na verdade, quem está com um transtorno de ansiedade é meu filho, de 17 anos. Ah, Então, a gente está na luta aí com ele. Eu estava conversando com ele aqui agora, falando para ele, né, que você estava falando sobre exercício, sobre espiritualidade, sobre tudo que você falou aí. Aí ele falou assim, eu não acredito em religião. E a negativa dele nos prejudica bastante de tentar ajudá-lo, sabe? Porque ele teve umas crises muito agudas, assim, de nos preocupar bastante. Aí certo. por isso que eu te perguntei, como lidar com a ansiedade Amém. sem uso medicamentoso. E ele é ele tão jovem, qual a sua cidade? Eu estou em Belo Horizonte. Ah, em BH. A ansiedade de leve a moderada, é importante passar isso para ele, né? Ela se resolve, a leve e moderada, ela se resolve basicamente com essa questão do estilo de vida mesmo. Isso é comprovado, sabe? A pessoa que consegue ter disciplina, que consegue seguir esses passos, porque são muitas ferramentas, porém faltam informações. Eu vejo muito isso, que faltam informações. Às vezes a pessoa. Primeiro, o preconceito da própria pessoa de buscar ajuda por estigma, por uma série de coisas, e às vezes a rapidez, talvez, os atendimentos, isso não é passado muito bem nos atendimentos. É o que a gente chama de psicoeducação, né? E realmente a gente aqui no consultório é muito limitado o nosso tempo, né, para atender todo mundo. E por isso até que eu decidi fazer essa coisa de divulgar o conhecimento, porque as pessoas podem acessar essas ferramentas de forma gratuita, né? E na ansiedade, uma vez você tendo essas ferramentas e tendo disciplina para aplicá-las, você se autogerencia, você se torna o próprio terapeuta, né? Você se torna o próprio terapeuta de si mesmo. E essa é a finalidade das linhas da psicologia, que é a cognitivo-comportamental, ela é muito baseada nisso. Então, convença-o de se informar sobre essas ferramentas. Convide ele para ir até ali meu Instagram, tem uma série de vídeos que tem tudo sobre ansiedade. Assista para ver se para ele faz sentido, né? E ele pode se beneficiar muito disso aí. Sim, sim, sim. Eu já o sigo e eu assisto sempre as suas lives, vejo também os seus vídeos e eu sempre passo para ele. Mas, como eu te disse, o difícil é essa não aceitação, né? Ah, assista isso, não. Ah, vamos à igreja, espiritualidade. Ah, não acredito em Deus. Ah, vamos fazer exercício físico. Ah, não, tá tudo bem. E na hora que vem a crise de ansiedade, quem mais sofre, né? Quem está ao redor. É porque é, desestrutura toda a família, né? Porque É, aí tem crise de ansiedade, não sabe o que fazer e não sabe também como lidar com isso no dia a dia. a questão da espiritualidade, quando envolve, porque existe a diferença, né, entre espiritualidade e religiosidade, por exemplo, quando você foca muito em cima de uma pessoa só na característica de religiosidade e querendo a qualquer custo ou impor ou coisa, pode ser um lado ruim, né, dele adquirir isso. Uma orientação é usar o termo para ele espiritualidade como algo de transcendência, algo que você vai adquirir valores, adquirir uma energia, uma coisa que vai te fazer evoluir como ser humano. Que é essa diferença entre espiritualidade e religiosidade. E as pessoas podem sim somar as duas. A gente deve respeitar todas as religiões, devem ser respeitadas. E aquela que você mais se identifica, você pode somar a espiritualidade. Porque a espiritualidade ela pode ser definida numa frase assim:
tudo aquilo que te torna um ser humano melhor. Né? Já resume tudo. Sim. Tudo aquilo que te faz tornar um ser humano melhor tem a ver com espiritualidade. Né? Você procurar evoluir como ser humano em termos de valores é espiritualidade. Valores que não estão ligados, por exemplo, a fama, dinheiro, poder e sucesso. Né? São valores humanos. E procurar melhorar você, isso é espiritualidade. É procurar melhorar você para que você realmente, de fato, exerça o seu papel aqui na Terra e deixe essa marca na sociedade, mudando a vida de alguém. Porque a vida só tem sentido para nós quando a gente muda a vida de alguém. Aí a gente consegue fazer a diferença. Não é comprando carro, não é ficando rico, não é dessa forma. Também não tem problema nenhum ter dinheiro. Né? Ter dinheiro não é ruim ter dinheiro. Né? Mas isso não pode estar na frente de tudo. Dentro da religiosidade, a gente tem muitos valores humanos a aprender. Mas a pessoa pode adquirir esses valores de outra forma, né? De algumas leituras, o ambiente que você frequenta, o que você assiste na internet, o que você busca. As escolhas que você faz, você já está escolhendo a forma que você está desenvolvendo a sua espiritualidade. Né? Sim, sim. Sim, vou gravar isso como um diamante aqui dentro de mim e vou repassar para ele. Foi muito válido. Né? Prazer falar com você. Prazer, boa noite. Boa noite. Pessoal, um abraço para todo mundo aí. Até quarta que vem.